nível para a conferência Atitude Online, Atitude Brasil, do dia 20 de junho. Faça a sua inscrição, está aí na sua tela, tem aí como você fazer para se inscrever. Que bom, mais uma vez, estar aqui e tendo a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Sempre é muito bom. Nós estamos cada vez mais com expectativas de que, em breve, este lugar será tomado, não só pelo poder de Deus, mas por muitas pessoas. Deus está operando algo maravilhoso, algo lindo aqui, e eu sei que você será também impactado. Queridos, nesta manhã eu queria já perguntar algo para você. Em algum momento da sua vida, você já passou por alguma situação muito difícil? Uma situação tão difícil que você até poderia falar, é só um milagre. Somente um milagre pode me tirar desta situação. Ou talvez você esteja passando agora, neste momento. Pastor Claudio, a minha vida hoje é exatamente desta forma. Só um milagre mesmo pode resolver a minha situação. É muito interessante, queridos, que existem algumas situações em nossas vidas, que essas situações são tão difíceis. Sabe, aquelas situações que você, com seus ganhos, né, com os seus recursos, com os seus conhecimentos e até mesmo com a sua amizade, com o seu relacionamento, você não é capaz de resolver essa situação. Nada que você tenha, você consiga realmente resolver. Realmente só um milagre na sua vida. Mesmo que você esteja no fundo do poço, como nós vamos ler agora aqui o texto da palavra de Deus. Jesus pode fazer um milagre na sua vida e eu creio que Ele fará. E o tema da mensagem desta manhã é esta: a espera de um milagre. Em nome de Jesus, o seu milagre já chegou. Eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do versículo 12 ao 16. Vamos ler aqui esse texto juntos. O milagre aqui fala-se a respeito da cura de um leproso. Um texto bem conhecido da palavra de Deus, que nós vamos ler aqui em Lucas, no capítulo 5, a partir do verso de número 12, que diz assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retira-se para lugares solitários e orava. Amados, é muito interessante nesse pequeno trecho, da palavra de Deus, algumas coisas importantes poderemos ver aqui. Este milagre que Jesus Cristo fez está registrado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas apenas Mateus coloca este milagre na geografia, no tempo certo. Mateus vai dizer que este milagre aconteceu imediatamente após Jesus descer do monte, naquele famoso Sermão do Monte. Depois de apresentar os grandes ensinamentos do reino, agora o Senhor Jesus prova a sua autoridade, realizando um grande milagre. Muito provavelmente deve ter sido em Cafarnaum,
ou outras cidades à margem do mar da Galileia, pois essa cidade ficava de frente ao mar da Galileia. O evangelista Lucas, que era médico, ele dá aqui a forma como aquele homem se encontrava. Ele mostra para nós aqui claramente, ele diz que aquele homem estava coberto de lepra. Isto quer dizer que ele estava em um estado mais avançado da doença. Ele estava muito mal. Ele se aproxima de Jesus, diz Marcos que ele se prostra, Mateus diz que ele adora e diz para o Senhor Jesus: Senhor, se tu queres, pode purificar-me. É interessante que Marcos nos informa também que Jesus, cheio de compaixão, disse para ele: quero, seja curado, fique limpo. Então Jesus dá uma ordem para ele não contar nada a ninguém, mas para ir para o sumo sacerdote, oferecer sacrifício pelo qual Moisés havia dito que deveria fazer. A lei de Moisés exigia que ele não poderia, nesse caso, voltar para a sua casa e certamente as suas atividades, sem antes passar pelo sacerdote. À luz deste texto que nós lemos, eu quero tirar algumas conclusões juntamente com você. A primeira coisa que eu gostaria de falar com você nesta manhã, baseado no versículo 12, era o estado, a situação deste doente. O versículo 12 informa: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Eu preciso frisar mais uma vez, aquele homem estava coberto. É curioso que Lucas, como eu disse, era médico, ele detalha com exatidão o estado que esse homem estava. Amados, ele não era um leproso apenas. Ele era um homem que estava com seu corpo completamente coberto pela lepra. Uma doença incurável, degenerativa. Hoje nós conhecemos a lepra como hanseníase, e hoje já temos tratamento, mas naquela época não existia tratamento. Quem era cometido com a lepra? Ele tinha o seu corpo deformado. A pessoa que estava com lepra era como se ele tivesse como uma carcaça humana ambulante, ainda mais esse homem a qual nós vimos. O sistema nervoso ele ficava afetado, as extremidades também, as cartilagens. Ele era uma pessoa, perdão falar para vocês, mas ele estava como se estivesse apodrecendo vivo. Era o estado deplorável daquele homem. Certamente, quando essa pessoa é descoberta, quando ela era reconhecida como lepra, essa pessoa precisava ser isolada. Lembra alguma coisa hoje, a qual nós estamos vivendo? A pessoa com lepra, ela era isolada, era colocada em um leprosário e algumas vezes dentro de uma caverna, e lá ela passaria o resto da sua vida. Essa era a situação daquelas pessoas que tinham lepra. Este homem, nesse estado deplorável da doença, ele cheirava mal, ele não vestia mais roupas e sim trapos sujos. Sem nenhuma expectativa, esse homem, desse jeito, ele chega sem esperança. Ele se aproxima de Jesus. É curioso e importante destacar que a lepra, como eu disse, era a doença da época, era o símbolo da ira de Deus. Sim, existem três casos, pelo menos na Bíblia, que diz que a lepra era como se fosse a ira de Deus sobre a vida da pessoa. Quando nós lemos sobre a rebelião, exatamente Miriam, irmã de Moisés, ela se rebela e ela é contagiada com a lepra. Contaminada, melhor dizendo, com a lepra. Nós temos também o caso de Geazi, e por causa da mentira, ele pega a lepra. E temos esse último caso de mais uma rebelião, que é o orgulho do rei Uzias, que também é acometido por lepra. Mas existe também algo muito interessante aqui,
que a lepra tem uma conexão assim muito próxima com o pecado. Se não, vejamos algumas dessas aproximações com o pecado. A primeira, que a lepra é mais profunda do que a pele. O pecado também é. A lepra separa, a lepra consegue nos separar, como o pecado também nos separa de Deus. A lepra, ela nos insensibiliza. Exatamente quando você perde a sensibilidade, é um dos diagnósticos que você está com lepra. E o pecado faz isso conosco, nos deixa insensível. A lepra deixa marca no corpo, deixa deformação. O pecado deixa deformação não só no corpo, na alma, mas também no caráter. A lepra contamina. O pecado também é assim. A lepra deixa a pessoa impura. E, nesse caso aqui, finalmente, a lepra mata. E o pecado também mata, porque o salário do pecado é a morte. Este homem estava nesta situação. E mesmo desta forma, do estado que ele estava, ele vai até Jesus. E como que ele chega até Jesus? Confira comigo no verso de número 12. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Ele chega perante Jesus de forma humilde. Ele não chega fazendo exigência, ele chega adorando. Ele chega confiando que a única pessoa que pode curá-lo desta enfermidade era Jesus. Se queres, ele chega reconhecendo a soberania do Deus poderoso. Ele está se submetendo à autoridade. Ele diz: se quiseres, se queres. E Jesus diz: eu quero, seja curado. Eu não sei, queridos, nesta manhã, você que nos acompanha, você que está aqui participando desse culto, eu não sei se você sofre de alguma doença. Eu creio que não seja lepra, mas eu vou dizer algo para você aqui muito importante. O pecado é uma doença grave. O pecado pode te levar à morte, pode levar a sua alma à morte. Mas eu estou aqui nesta manhã para te dizer também que Jesus Cristo pode te curar. Ele pode tocar em você e você ficará branco, ficará limpo. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Amém, queridos? Como nós vimos aqui, o segundo ponto que nós temos a falar é que depois do doente vem o médico. Ele reconhece isso no verso de número 12, que nós lemos aqui. Ele conhece Jesus como um homem, um médico que não tem causa perdida, que não existe nada que Jesus Cristo não possa fazer. Ele não sabe o que é um problema insolúvel. Ele não sabe o que é uma vida irrecuperável. Jesus pode transformar. Ele sabe que é um pecado que não pode ter perdão. Ele sabe que existe o perdão quando há um quebrantamento e quando há também o arrependimento, amados. Ah, queridos, quando nós estamos aqui vendo tudo isso que aconteceu com esse homem, a dificuldade a qual ele estava, nós podemos perceber: Deus pode nos curar. Deus está aqui e Ele quer nos curar. É muito interessante, meus irmãos. É interessante aqui que o médico, mesmo ele sendo alguém que é capacitado, nesse caso aqui, ele não podia curar. Mas aquele homem reconhece Jesus. Sabe que só Ele pode ajudar. Agora vem o maravilhoso, algo muito maravilhoso no verso 13. Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente ele ficou limpo. Aleluia! É curioso que o leproso não podia ser tocado. Preste atenção nisso, querido. Se um puro tocasse no leproso, ele ficava impuro. Mas Jesus, como puro que é, ele toca no impuro e o impuro fica puro. Jesus quer tocar na sua vida nesta manhã, ele quer te tornar puro. Amém? Primeiro, ele se compadece. Duas coisas Jesus faz aqui, segundo Marcos. Primeiro, ele se compadece daquele homem e depois ele toca naquele homem. Por que Jesus toca aquele homem?
Porque Jesus não fez aquela mesma cura quando tinha 10 leprosos, que Jesus nem chegou perto, de longe ele já curou os 10 leprosos. Porque Jesus não fez isso? Para mostrar uma coisa para nós. Jesus não é capaz somente de curar a enfermidade. Ele é capaz de compadecer de nossa dor. Ele se preocupa comigo. Ele sabe do meu sofrimento. Ele é capaz de se identificar com você no seu sofrimento. Ele é capaz de dar um passo a mais e te abraçar para te curar. Para mim, você tem valor. Para mim, você é importante. Por isso, Jesus fez aquilo com aquele homem. A palavra tocar aqui, na língua grega, é muito mais do que simplesmente um toque. Isso quer dizer como se fosse um abraço. Mesmo naquele estado de podridão que aquele homem estava, Jesus, ele abraça aquele homem. Mas uma pessoa hoje em dia, quando nós estamos com o nosso carro, e aí ele está lá parado, pedindo uma esmola, aquele homem sujo, fedorento, a gente abre um pedacinho só do vidro e bota ali uma moeda ou uma cédula. Nós não queremos nem tocar naquele homem. Eu não sei se acontece isso com você, irmão, mas comigo às vezes acontece. Deus tem misericórdia de mim. Mas Jesus não faz isso. Jesus sabe a importância do abraço. E Jesus cura. A palavra toque, como eu disse, é como se fosse esse abraço suave. Eu não quero curar somente a sua doença. Eu quero curar a sua alma. Eu quero curar as suas emoções. Eu quero curar a sua autoestima achatada. Eu quero curar o seu complexo de inferioridade. Eu quero curar os traumas de sua mente. É isso que Jesus quer fazer nessa manhã. Além de tocar neste homem, Jesus diz assim: eu quero, fique limpo. A medicina daquela época não podia fazer isso. A religião também não podia fazer isso. Os sacerdotes, como eu disse, ele só podia ainda diagnosticar. Mas o sacerdote, ele não podia curar. Eles podiam somente fazer isso, mas Jesus é o médico dos médicos. Jesus é aquele que se envolve no seu problema e leva até o fim para resolver de fato o seu problema. Para você não tem saída na sua família, na medicina, na psicologia, na religiosidade, mas aquilo que os homens não podem fazer por você, Jesus quer fazer agora. Seja limpo. Ele pode fazer, eu não posso, mas o Senhor Jesus quer. Ele quer te curar nesta manhã. Aleluia. A cura agora no verso de número 13. Imediatamente a lepra o deixou. A lepra, como eu disse, era uma doença grave. Que a cura do leproso, segundo os judeus daquela época, quem era curado era como se fosse uma ressurreição. Quando alguém tivesse lepra, já fosse diagnosticado com lepra, já podia assinar o atestado de óbito. Só não podia marcar o sepultamento. Mas a sentença era de morte. E o texto nos informa que não foi depois de um mês de tratamento. Não foi com alguns antibióticos, com alguns retrovirais, não. Não foi por uma semana, um mês de tratamento. Jesus curou aquele homem na hora. A lepra desapareceu. Uma coisa que nós não podemos esquecer é que lemos que esse homem estava completamente tomado pela lepra. Queridos, eu quero te convidar agora para você fazer uma viagem comigo. Para você ir. Tenta imaginar você se colocando naquele lugar, você vivia naquela época, estava ali trabalhando, e você vê Jesus se encontrando com aquele leproso, e aquele leproso estava completamente tomado pela lepra, as extremidades já não existiam mais, as cartilagens, nariz, orelha, já tinham caído, esse homem estava mal cheiroso, e Jesus chega para ele, e cura. Quando nós somente lemos a palavra de Deus, nós não conseguimos entender. Agora, deixa eu te falar. Esse milagre foi Jesus fazendo com que as suas extremidades voltassem. Que a sua pele fosse voltando, que as articulações voltando a mexer. O seu rosto completamente limpo. Você consegue entender esse milagre?
Foi isso que Jesus fez, aquele homem que estava com uma podridão total. Ele é totalmente restituído. E é isso que Jesus quer fazer com você neste culto. Jesus está falando com você e te curando. Ele está te curando agora. Você vai se tornar como era. Você se tornará branco como a neve, em nome de Jesus. Eu quero dizer algo para você, que a cura será completa nesta manhã. Todos os seus dramas, traumas, medos, tristezas, recalques, dores, pecados, mazelas, fracassos, Jesus está te curando hoje. Jesus está te curando. Jesus está aqui e Ele é poderoso para reverter a situação da sua vida. A situação mais difícil que possa aparecer, Jesus está te curando, está te tocando agora. Em quarto, Jesus dá uma orientação no versículo 14. Então, Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Jesus dá duas ordens para ele. Uma compreensível e a outra nem tanto. Eu fico rindo aqui, irmão. Imagina uma pessoa que estava completamente tomado por lepra, e aí Jesus cura, restitui totalmente a sua vida, e ele está purificado, ele está são, e Jesus, agora tu não conta para ninguém, tu vai direto para o sacerdote. Claro que ele não cumpriu isso, mas é interessante, quando Jesus manda ele ir para o sacerdote, era para proteger aquele homem, porque só o sacerdote poderia dar ali o diagnóstico da cura. Olha, você realmente está curado. É curado. Jesus manda ele ir e ele não vai. Hoje, Jesus manda você. Fala do meu amor para as pessoas. E a gente não fala. Que coisa estranha. A gente entra no ônibus e não fala de Jesus, no Uber, no avião. Nós temos dentro de nós a cura. Nós já fomos tocados e estamos curados. Por isso que esse Jesus que está dentro de nós precisa ser compartilhado para as outras pessoas. O mundo espera que eu e você façamos a diferença. Somente 10% dos cristãos, eu não gosto desse relatório, mas ele parece que é verdade. Somente 10% dos evangélicos já levou alguém para Jesus. Mas isso será mudado em nome de Jesus. Meus irmãos, o impacto que isso produziu na vida desse homem. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Em outras palavras, quando Jesus faz uma obra na sua vida, de salvação e restauração, libertação, isto é notório para as pessoas. Quando ele vai lá no sacerdote, é como se ele estivesse mostrando o certificado. Porque se ele não faz isso, as pessoas não iam acreditar que ele estava curado. Mas Jesus vai lá, pega o certificado. Você está curado. Você está curado. O resultado do seu Covid-19 deu positivo. E agora você já fez, você já tem uma proteção. E agora você está tranquilo. Você ficou assintomático. Era mais ou menos isso aqui na época. Na verdade, essas pessoas querem isso para as suas vidas, elas querem ver você, a mudança. Quando ela olha para você, ela diz: caramba, você não era assim, eu te conhecia antes, cara, o que houve contigo? Elas querem isso para elas também, elas querem. E nós precisamos mostrar Jesus para essas pessoas. Por isso, multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas. A grande pergunta hoje seria essa: quem eu estou, deixa eu olhar para cá, quem eu estou atraindo para Jesus? A minha vida atrai a Jesus? A minha vida é uma pedra de passagem? Ou a minha vida é uma pedra de tropeço para que as pessoas conheçam a Jesus? Em nome de Jesus, a minha vida e a sua vida precisa ser uma pedra de passagem. Aleluia. Eu queria encerrar agora, concluir essa mensagem. Queria que o Rafael pudesse ir ali no teclado. Nós já estamos encerrando.
eu queria dizer algo muito importante para vocês. É impressionante a atitude de Jesus, o retiro de Jesus, no verso de número 16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Por que Jesus fez isso? Parece, mais uma vez, algo incompreensível. Esse texto tem várias coisas que a gente não fica a entender. Só a palavra, o Espírito para nos revelar. Sim, ele era um pregador, ele estava na Galileia como itinerante, Jesus pregava, e as multidões indo sendo salvas, mas agora existe uma multidão que está indo em direção a ele. A multidão indo em direção a ele para pregar, para que eles sejam curados. Sabe o que Jesus faz? Ele se retira, ele se afasta para orar. Preste atenção nisso, irmãos. Ele está nos ensinando aqui que a nossa relação com Deus, ela precisa ser muito mais importante do que a relação com as pessoas. Jesus nos ensina aqui que a oração, ela precisa proceder à pregação. Isso é muito interessante. A oração precisa preceder a pregação. Ele também diz aqui que não podemos atender às demandas das multidões se nós não formos revestidos com o poder do alto. Isso é um fato, o versículo 17, a parte B vai dizer isso. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Às vezes nos falta poder porque nos falta a oração. Às vezes nos falta o poder, porque estamos atrelados com tanto ativismo, fazendo, e não paramos para buscar aos pés da cruz a orientação, a direção. Estamos trabalhando demais, às vezes até para o reino, mas nós não estamos convidando Deus a estar conosco no trabalho para Ele. Talvez alguém esteja aflito, alguém esteja desesperado, precisando de um milagre. Senhor, se o Senhor não fizer um milagre na minha vida, eu não sei o que vai acontecer. Se você for a Ele, com o seu coração quebrantado, Ele tocará em você, e você se tornará limpo. Você se tornará puro. E quando você estiver limpo, você vai poder ir lá no leprosário, aonde você estava, e não vai ter problema nenhum. Pelo contrário, você vai tocar nas pessoas impuras, e elas serão purificadas, porque você está puro. Mas tenha certeza que você realmente está puro, que Jesus curou você. Se você for a Ele com o coração totalmente quebrantado, Ele pode te curar hoje, agora. Jesus está aqui nesta manhã e quer mudar a sua vida. Jesus está aqui nesta manhã e quer cuidar de você. Jesus nesta manhã, Ele está te convidando. Venha, eu quero te abraçar, eu quero te tocar, eu quero que você seja limpo, Você quer isso para a sua vida? Você quer que realmente Jesus toque em você? Eu não sei qual é a sua situação hoje, eu não sei qual é o problema que você está vivenciando, mas seja qual for o problema, nós estamos falando aqui com o médico dos médicos, aquele que nunca perdeu uma batalha. E se você está ouvindo essa mensagem hoje, essa mensagem é para você. O que está te contaminando? O que tem dentro de você que precisa ser curado hoje? Você quer ser curado totalmente?
Entregue a sua vida a Jesus agora. Ele quer fazer algo extraordinário em você. Ele quer mudar a sua vida. Você quer isso? Se você quer isso, eu te convido a fazer esta oração comigo. Senhor Jesus, nesta manhã, eu entendi que algo em minha vida precisa ser purificado. E esse algo que eu possa pensar que era tão pequeno, hoje eu vi que não é, que está atrapalhando a minha vida contigo. Por isso eu quero entregar a minha vida totalmente a Ti. Eu quero pedir perdão pelos pecados que eu cometi. E eu te convido a entrar no meu coração e fazer morada eterna. Por isso eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. E eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ouvir uma canção agora. E você vai colocar aí no QR Code assim: eu aceitei a Jesus. Tem o QR Code, tem o WhatsApp, tem o chat. Faça isso, nós queremos orar por você. Daqui a pouco eu volto. Eu quero orar pela sua vida. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Amém. Glórias a Deus. Temos aqui algumas pessoas que aceitaram a Jesus. Glórias a Deus. Amém. A Cássia recebe Jesus. Que bênção. Glórias a Deus. O Edson Nunes também. Sim, eu recebo. Aleluia. Deus é bom. A salvação chegou aí na sua casa. Chegou aonde você está. Nós estamos certos que Deus já começou uma obra em sua vida e Ele irá terminar. Hoje você está purificado. Hoje você está curado pelo nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Tudo vem de ti, tudo está em ti. Nesse momento iremos dar continuidade ao culto de celebração e eu quero te convidar a participar do banquete da graça, o banquete que Jesus nos proporcionou e disse para que fizéssemos assim até que Ele voltasse. Então quero te convidar, nós vamos agora ouvir uma canção e é o tempo de você preparar o pão, preparar também o suco de uva e junto iremos celebrar a ceia do Senhor. Se entregou em meu lugar e morreu pra me salvar. Lá na cruz tomou o cálice da dor, me amou, me amou. Em silêncio Ele sangrou pra ganhar meu coração. Coroado pela minha transgressão, me amou, me amou. Toda vez que eu chorar
Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amados, se você está preparado, se você faz parte, se você está, na verdade, em comunhão com o Senhor, se você está em comunhão com a sua igreja local, você precisa agora, como o apóstolo Paulo nos orienta, que ele diz que nós precisamos examinarmos, precisamos fazer agora uma reflexão, precisamos agora olhar para dentro de nós. Você acredita que Deus pode, na verdade, te perdoar hoje e agora? Ele é poderoso. Ele quer fazer como ele fez com aquele homem que estava tomado de lepra. Peça perdão a ele agora. Peça perdão. Quem é digno, pastor? Quem é digno de participar desse momento? Sabe quem é digno? Eu vou dizer quem não é. Você não é digno. Eu muito menos não sou. Mas pela dignidade do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos fez dignos de participar desse memorial. A palavra de Deus diz, a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, do verso 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, comamos juntos o pão. Cumprindo aquilo que Jesus nos ordenou. Temos aqui o suco, que simboliza o sangue de Jesus. Da mesma forma, vamos participar deste momento juntos. Em memória do Senhor Jesus Cristo, bebamos todos juntos. E jamais terá de usá-la outra vez. Foi por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse primeiro culto de celebração. Muito obrigado, Deus, porque estamos conectados em Ti, conectados com a família de fé, e podemos, mesmo que à distância, participar do banquete da graça. Continue conosco. Traga cura, traga salvação à nossa nação brasileira, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a graça e o amor do Deus Pai e as infinitas consolações do Espírito Santo esteja sobre esta igreja e sobre todas as igrejas espalhadas na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Glórias a Deus. Te adoro, Senhor. Te adoro, majestade. Em espírito, em verdade. Rei dos
mais fácil fazer sua doação e contribuição através do nosso drive-thru de Atitude, que fica aqui na Barra da Tijuca. Chegando na igreja sede, siga as sinalizações que estão no estacionamento e tenha tranquilidade de fazer suas doações de alimentos, de segunda a segunda, das 10 da manhã às 8 horas da noite. Dizime e oferte de segunda a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde. E aos domingos, de 9 da manhã ao meio-dia, depois de 1 da tarde às 9 horas da noite. E receba uma oração todos os domingos, de 9 da manhã ao meio-dia e de 1 da tarde às 9 horas da noite. Você não vai precisar sair do seu carro. Nosso drive é seguro e segue todas as restrições e recomendações sanitárias. Para mais informações, acesse ibatitude.com.br ou ligue para 24 30 27 50. Pessoas que estão fazendo essa obra de caridade, que elas continuem doando, continuem pensando no próximo, porque isso aqui faz muito bem para muita gente. Só temos a agradecer e a pedir a Deus que as pessoas continuem ajudando o próximo. Vocês apareceram para ajudar a gente, graças a Deus. Obrigada, gente. Estou muito agradecida por nós. Que Deus abençoe a todos e continue ajudando, que todos precisam. Eu peço que quem puder contribuir com alimento, de preferência perecível, porque tem muita gente necessitando. E assim, e oração também. Oração é essencial. A oração é que move montanha. E eu creio em nome de Jesus que isso tudo vai passar. Agora ficou ainda mais fácil fazer sua doação e contribuição através do nosso drive-thru de Atitude, que fica aqui na Barra da Tijuca. Chegando na igreja sede, siga as sinalizações que estão no estacionamento e tenha tranquilidade de fazer suas doações de alimentos, de segunda a segunda, das 10 da manhã às 8 horas da noite. Dizime e oferte de segunda a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde. E aos domingos, de 9 da manhã ao meio-dia, depois de 1 da tarde às 9 horas da noite.
e receba uma oração todos os domingos, de 9 da manhã ao meio-dia e de 1 da tarde às 9 horas da noite. Você não vai precisar sair do seu carro. Nosso drive é seguro e segue todas as restrições e recomendações sanitárias. Para mais informações, acesse ibatitude.com.br ou ligue para 24 30 27 50. Culto Preciosa, todas as segundas-feiras, no Atitude TV, no YouTube, eu te espero lá. Olá, pessoal de casa! Olá, galera de Atitude! Pode me chamar de Coroninha, Coroninha. O Senhor o protegerá. Olha o tanto de líder kids aqui, La Rosana, Etielaine. E ainda é um chapéu, ó, ainda não virou um barco. E Noé, para construir aquela arca, ele precisou seguir todas as orientações de Deus. Ele precisou obedecer a Deus. O Senhor está nos protegendo hoje. O Senhor está guardando as nossas vidas. Muito obrigado, Paizinho. Muito obrigado pela tua proteção.